Eu queria começar agradecendo muito o convite, saudando meus queridos companheiros de mesa, companheiros de luta, de reflexão sobre essas questões, tá? Então, eu vou trazer aqui uma reflexão sobre Foucault relacionada à questão criminal, que é, digamos, o meu quadrado, né? Da onde... Então, vou fazer uma síntese, né, disso que está no título, que eu chamo da judicialização ao estado de polícia. Aqui, quando eu levantar, eu tenho um problema de coluna, então, quando eu estiver levantando, não é desinteresse, mas não posso ficar sentada há muito tempo. Oi? Não estou indo embora, nem estou desprezando o que está sendo falado. Bom, eu queria começar falando um pouco sobre a relação entre Marx e Foucault, né, na criminologia, né? Na criminologia, Foucault realizou uma verdadeira ruptura, uma fratura a partir da obra frankfurtiana de Rush e Kirchheimer, né? Rush, um marxista da Escola de Frankfurt, que demonstrou historicamente que o sistema penal se integrava ao processo de acumulação de capital a partir do disciplinamento da mão de obra. Rush já usava, né, um livro de 1938, Punição e Estrutura Social, a expressão disciplina. Nas palavras de Darcy Ribeiro, os sistemas penais alimentam os moinhos de gastar gente que botam o capital para funcionar. Então, é o corpo do homem, o trabalho realizado pelos corpos humanos, que são apropriados para produzir a acumulação do capital. Foucault, né, pega essa senha, essa trilha e leva ela por um caminho luminoso para nós, né? Para Foucault, o corpo é o centro nevrálgico de poder e também do poder de punir. A partir da descrição de Rush dos mecanismos de disciplinamento dos cárceres, suas normas, seus procedimentos diários, Foucault desenvolve o seu conceito de disciplina, a constituição dos corpos dóceis, que vai mais tarde se aprimorar na ideia de biopoder. O biopoder seria um colossal dispositivo de apropriação que conjugaria o disciplinamento dos corpos e o assujeitamento das almas de uma forma massiva, contemporânea, mas instituída historicamente a partir da Inquisição moderna. A criminologia buscaria substância na sistematização daquela produção de verdade da Inquisição moderna. Na periferia do capitalismo no Brasil, essa herança jurídico-penal inquisitorial ibérica é uma das marcas de um modelo de Estado que vinca a história do Brasil até os dias de hoje. Vou falar, entre aspas, uma frase do Nilo Batista. O discurso do direito penal, que eu acho que tem tudo a ver com o que a Estela falou, o discurso do direito penal, que tem a pretensão de exercer-se como locução legítima, numa língua oficial, está permanentemente produzindo sentidos que viabilizem a expansão do sistema penal, expansão que também se orienta na direção das mentalidades e da vida privada. Para Batista, esses mecanismos sobrevivem e se agudizam em determinadas conjunturas políticas, reproduzindo o tratamento dispensado ao herege. Nós estamos vivendo um desses momentos históricos. Qual seria, né, o tratamento dispensado ao herege? O princípio da oposição entre uma ordem jurídica virtuosa e o caos infracional. De um lado você tem uma toga que é meio uma bata, né, e do outro lado está o caos infracional. A matriz do combate ao crime, só a palavra combate já diz tudo, que é feito como cruzada, com o extermínio como método contra o injusto que ameaça. É produzido, assim, um direito penal de intervenção moral, baseado na confissão oral e no dogma da pena, porque a pena, eu acho que tem tudo a ver também com o texto da Estela, virou uma religião, a punição é uma religião. Quando a gente está discutindo isso, bom, religião a gente não discute, né? Se as pessoas acreditam na punição como solução de conflitividade social, né? Cada um tem a sua fé e o respeito, mas fora da fé é outra coisa. Essa ordem jurídica intolerante e excludente não tolera limites, então se transforma num sistema penal sem fronteiras, com a tortura como princípio, o elogio da delação, o alcaguete, o Nilo tem até uma piada agora, e daqui a pouco Tiradentes vai se transformar, vai mudar de nome, vai virar Silvério dos Reis, que foi o grande X9 da Inconfidência Mineira.
e a execução como espetáculo. Quer dizer, a execução penal é o grande espetáculo. Então, é importante a gente trabalhar as permanências histórico-cultural dessas fantasias de controle total do absolutismo português que desembocam em práticas pedagógicas, jurídicas e religiosas que inculcam uma determinada visão sobre direitos, disciplina e ordem. Ghislaine Neder trabalha isso muito bem. Uma coisa importante para a gente pensar é que, do ponto de vista jurídico, do império das leis, as ordenações filipinas que constituíram o eixo da programação criminalizante no Brasil colônia regeram o direito penal até a promulgação do Código Criminal de 1830. Então, só para a gente... Quer dizer, o direito penal é algo que caminha muito lentamente, mas é importante frisar que no direito privado, várias disposições das ordenações filipinas regeram até 1917. Quer dizer, o direito civil ele é muito mais lento, porque aí eu vou citar Gisalho e Ghislaine Neder, Gisalho Cerqueira, que dizem o seguinte: no marco da questão do poder ou da disciplina sobre a família, né, instituição-chave no leque das práticas de controle e disciplinamento social na passagem à modernidade, Neder e Cerqueira Filho estão trabalhando a ideia da construção de um arcabouço ideológico e afetivo de sustentação da função parental, repousada numa autoridade capaz de substituir essa figura tão abrangente do pater familias, né? E aí a gente gostaria de desvelar as marcas da Inquisição e suas devassas gerais sobre delitos incertos, que até hoje pontuam os noticiários sobre o crime no Brasil e também os corações e mentes da direita e da esquerda punitiva. Não é só a direita. Né? As demandas por ferocidade penal e a seletividade da clientela do sistema penal são permanências históricas, mas é a partir das contradições que surgem entre o sistema colonial mercantilista e o capitalismo industrial, que se configurava já na segunda metade do século XVIII, que vai se esboçar uma outra conjuntura. Por que eu estou falando disso? Porque é no bojo da independência que a Constituição de 1824 produz algumas rupturas manontropo que fazem parte do universo liberal no conjunto das ideias fora do lugar da modernização brasileira, né? Eu vou chegar onde eu quero chegar sobre Foucault. E é lógico que essa liberal Constituição de 1824 não poderia colidir, quer dizer, o pensamento liberal com, aspas, aquilo que está na Constituição brasileira, que é uma maneira muito brasileira, um jeitinho brasileiro, né? Com o direito de propriedade em toda a sua plenitude. Então, foi uma maneira de manter a escravidão na Constituição liberal, sem que a palavra escravidão fosse dita. No resto da América você tem, né, códigos negros, mas no Brasil isso, né, institui o que eu chamo de a cilada da cidadania no Brasil, que eu chamo de cidadania. Né? Então, a circulação e a movimentação dos escravos era punível. Né? Esse final de semana eu vi um espancamento de um menino no Arpoador. Quando a gente se meteu, as pessoas gritavam: está se metendo por quê? Né? Então, essas permanências históricas. Né? E para Batista e Zaffaroni, é nessa conjuntura histórica que se enraizam as matrizes do autoritarismo policial e do vigilantismo brasileiro, do sentido histórico da crueldade, de um conjunto de leis liberais que permitiram, e aí eu estou usando um caso jurídico concreto, o retorno ao poder de uma senhora, de uma escrava achada com a língua cozida com o lábio inferior. Né? Isso está tudo dentro da conjuntura liberal brasileira. Então, Foucault entende as sociedades disciplinares instauradas na Europa como uma alavanca para o que ele chamou de decolagem econômica do Ocidente. Ele trataria também o racismo como uma ideologia intrinsecamente vinculada ao empreendimento colonial que sugou e suga as veias abertas da América Latina. Então, o biopoder conjugaria na modernidade e na pós-modernidade a extração da mais-valia, aprofundando o poder sobre o corpo do homem
e sobre o seu tempo. No capitalismo industrial, esta relação com o tempo se difere do nosso tempo pós-industrial. Agora, o capital, e eu acho que Foucault foi o primeiro a ver isso, né? Abriu esse caminho para a gente, tem que se apropriar cada vez mais do tempo livre dos homens, das almas e principalmente dos desejos do homem. A mídia e o aparato publicitário tratam de ativar coletivamente os desejos e as almas que vão dar conta do controle social pela compulsão ao consumo. Então, é nossa responsabilidade compreendermos, né, essas sociedades disciplinares que Foucault trabalhou na Europa, se cruzando aqui com a barbárie do sistema colonial escravista, que se eterniza estética e subjetivamente no dia a dia das cidades brasileiras. Zaffaroni, né, que é um jurista e um grande intelectual latino-americano, se apropriou do conceito Foucaultiano de instituição de sequestro para trabalhar a América Latina como um todo, né? Ele vai trabalhar a América Latina como uma instituição de sequestro, né? Ele vai dizer que é uma espécie de apartheid criminológico natural com características exterminadoras diferentes das disciplinadoras dos países centrais. Enfim, o realismo marginal de Zaffaroni e a antropofagia de Oswald de Andrade, a gente aqui aproveita para homenagear, né, os 100 anos de Oswald de Andrade, produzindo um saber e uma criminologia antropofágica, podem e devem transitar livremente pela crítica marxista do capital, revigorada pela compreensão dos novos dispositivos do biopoder nesse capitalismo de barbárie. Joel Rufino dos Santos convida os intelectuais que não são indiferentes aos pobres a entender numa sociedade cuja tradição mais legítima é a escravidão. O Joel Rufino que diz isso. Nós temos uma história de 500 anos, apenas 100 sem escravidão. Então ele fala da economia domiciliar etnicizada. O racismo da sociedade brasileira é, antes de tudo, como tantos já observaram, um código de alocação de mão de obra. Quando eu trabalhei, né, Foucault me ajudou muito para trabalhar o medo na cidade do Rio de Janeiro, e algumas lições dele me foram imprescindíveis. Primeiro, uma coisa que eu vejo muito palpável, e que ele está falando isso sobre o século XVIII na Europa, né, quando surgem as políticas de internamento, que ele fala, o mal que se tinha tentado excluir com internamento reaparece para maior espanto do público sob um aspecto fantástico, né? Então, ele está falando do grande internamento, e nós podemos ver como o grande encarceramento da virada do século XX para o século XXI produz toda uma cultura de fascinação pela vida prisional, né? pelo controle reticular, e basta olhar a programação de televisão, desde Tropa de Elite 1, 2, 3 e 4 que vier, até todos esses filmes sobre a vida na prisão, né? Quer dizer, é como a inflição de dor e sofrimento produz, né, uma espécie de tesão universal, né? Um fascínio universal dessa sociedade. Então, Foucault vai dizer que é no terreno do fantástico que a loucura se propagaria na reativação imaginária, né? Então, ele também vai falar que é na época das reformas que a Europa Ocidental implementa com vigor a política do compele entrare, né? Essa inclusão obrigatória através da vigilância, do esquadrinhamento e do enquadramento. Esse poder reticular que ele vai nos apontar. Para uma historiadora, já não me declaro mais socióloga, já desde Fernando Henrique, que já... Depois eu vou falar sobre isso. Nunca mais se recuperou a sociologia depois daquilo. Para uma... Peraí, Vera, eu discordo. Sou socióloga. As origens da criminologia, né? É o Foucault que vai dizer isso, e Zaffaroni se reapropria antropofagicamente, né? Através de uma visão periférica e marginal, que ele chama de realismo marginal. Ele diz que os primeiros, então, o século XIII, né, o princípio da confissão oral que está ali na História da Sexualidade 1, desejo de saber, vontade de saber. Então, Zaffaroni vai dizer que os primeiros criminólogos teóricos
foram os demonólogos, e os clínicos, os exorcistas, né, que é um pouco o papel que a gente é chamado a fazer. A criminologia teria surgido, então, não no iluminismo, como dizem os manuais, mas na Inquisição. Foi a instauração de um saber-poder médico-jurídico nas buscas das provas irrefutáveis da localização do mal, do punctum diabólico, né? Naquele tribunal inquisitorial, tinha um especialista, um médico, espetando a bruxa para provar o punctum diabólico. Meus alunos de criminologia que já estão aqui já conhecem isso. Mas foi Foucault quem nos dissecou esse novo desenho do poder, o poder punitivo. Eu acho que quando a gente para de usar a expressão sistema penal e começa a usar a expressão poder punitivo, a nossa visão sobre a pena se alonga, né? Nós vamos ver a mídia, nós vamos ver os conselhos tutelares, a chamada sociedade civil, essa coisa, né? Então, foi Foucault quem nos dissecou esse novo desenho do poder, o poder punitivo, surgido daquele método de investigação surgido da Inquisição. Naquela busca de verdade criminosa, instituiu-se a objetificação do outro através de métodos e técnicas que subsidiariam aquilo que Zaffaroni denominou como o primeiro discurso criminológico moderno presente no Maleus, né, o livro O Martelo das Feiticeiras, que é o manual dos inquisidores. Então, o manual dos inquisidores procurava, como a criminologia contemporânea, 3 objetivos. As causas do mal, vamos pegar os manuais de criminologia, que começa pelas causas do mal. As formas em que se apresenta, né, vem a tipologia penal, e os métodos para combatê-lo. Nada mais parecido com os criminólogos, sociólogos e psicólogos e os especialistas acríticos dessa grande onda punitiva que vivemos. Por fim, para lembrar-nos daquele realismo marginal e antropofágico que digere as teorias do centro livremente, e essa passagem eu quero marcar, é importante que não façamos uma tradução literal de Foucault, porque, afinal, quando o poder disciplinar se estendia sobre a Europa, o Império Luso-Brasileiro experimentava a invasão das ideias liberais sem abrir mão da escravidão. É o jeitinho brasileiro. Disciplina e suplício, juntos, né? O Pelourinho continuava na Praça Central, depois ele vai ser escondido na prisão, mas os açoites continuam. Então, Foucault, né, esse filósofo tão difamado pela tropa de elite, trabalhou muito, né, e agora porque é emblemático isso, né, que vamos botar o ponto nos is, né, que os leitores de Foucault aparecessem como, vamos dizer, a causa do mal, né, aqueles que vão depois também fumar maconha no pátio, e aí vão produzir a grande demanda, né, punitiva e a grande demanda do demônio que se está do lado de lá, na parte pobre. Bom, e aí ele vai trabalhar, eu voltei a trabalhar ele, para ele trabalhar território relacionando segurança e população. Né? Então, a primeira ideia é que no Brasil o disciplinamento conviveu com o suplício. Esse corte é um corte diferente numa leitura antropofágica do Foucault, do querido Foucault. Ele revela, o Foucault, como a ideia de nação vai aparecer na Europa a partir do século XVII, e aí eu quero marcar que eu estou... Uma ideia de polícia que vai se aplicar ao governo das populações como tecnologia de governo. A arte de governar, eu usei isso para fazer num texto onde eu tento detonar o maldito projeto das UPPs também, um grande consenso, né? É um texto meu que está rodando por aí, onde todos os sociólogos aprovam, todos gostam, alguns falam, não, é muito bom, mas... Ah, então, isso aqui foi dedicado à desconstrução disso. Então, ele revela como a ideia de nação vai aparecer na Europa a partir do século XVII como uma ideia de polícia. A arte de governar apareceria como um campo relacional de forças. E ele vai citar Turquet de Mayerne, que diz o seguinte, olha que lindo, tudo que pode proporcionar ornamento
forma e esplendor a cidade, é disso que a polícia deve se ocupar, diz Foucault. Tropa de Elite, eu gosto de implicar com Tropa de Elite, porque é um hit nacional. Tropa de Elite produziu esse esplendor de uma forma, e ele continua reproduzindo, né? Estamos já no 2, deveremos ir para o 3 e lá vamos nós. Para ele, o esplendor seria a beleza visível da ordem e o brilho de uma força que se manifesta e que se irradia. Manter a ordem num campo de forças, no território usado, né? Vamos usar o conceito de Milton Santos, não o conceito do pacificador, Duque de Caxias, que está inspirando a ocupação militarizada das áreas pobres, das favelas do Rio de Janeiro, né? Mas vamos usar Milton Santos, usando a categoria de território usado, desigual. Como é difícil manter a ordem num campo de forças, num território usado, desigual e múltiplo, controlando aquilo que Foucault chama de, né, analisa como populações. Mas, curiosamente, é isso que eu quero chamar a atenção, eles nos mostram como as dificuldades políticas de unificação da Alemanha a transformaram em paradigma, em local de experimentações. Porque nós também, na América Latina, estamos sendo usados, principalmente o Brasil e a Colômbia, como um campo de experimentações, de experimentos policiais de ocupação. Eu estive em Medellín no ano passado e trabalhei isso. E aí eu vi como o meu texto chama O Alemão é Mais Complexo, eu me referia ao complexo do alemão, mas tem tudo a ver também com a Alemanha nesse momento. E é por isso que nesse período na Alemanha há um sentido equivalente, e aí eu quero bater nos meus ex-colegas de Sociologia e de Ciência Política. É por isso que nesse período na Alemanha há um sentido equivalente, e acho que isso está acontecendo no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro hoje, entre ciência da política e ciência da polícia. Poliswissenschaft. Vamos olhar qual é a produção, né? Quantos oficiais do BOP estão hoje mestres em antropologia por essa ciência da polícia que ocupou o território acadêmico de uma forma chocante. Temos aí, por exemplo, dissertações de mestrado de jovens, está aqui o Rafael Coelho, Tomás, né, que trabalhou um pouco os discursos dessas dissertações de mestrado, dessa ciência da polícia e da ciência política que estão misturadas hoje no Rio de Janeiro. Mas o que está em jogo é a unidade territorial. É óbvio que se trata de impor uma ordem imperial ao território banal ou usado. Em nossa história, a gente viu o que quis dizer a expressão pacificação, né? Depois das revoltas populares, depois da independência entre 1830, a partir... Acabou? Não. Então, o estabelecimento da centralização do território brasileiro foi também chamado de pacificação, né? Então, aquelas revoltas populares do Oiapoque ao Chuí, né? Por exemplo, no caso da cabanagem, a pacificação foi o extermínio de quase 30% da população do estado do Grão-Pará, que compreendia a Amazônia, o estado da Amazônia e o estado do Pará. Então, pacificação na história do Brasil quer dizer chacina, né? Foucault vai afirmar, então, a pacificação tem, então, esse sentido histórico da crueldade na história do Brasil. Como nos ensina Rubens Casara, um juiz maravilhoso, ao analisar a mitologia processual penal brasileira, ele lembra que Carl Schmitt, né, que foi o jurista do Terceiro Reich, um dos teóricos do Estado total, acreditava poder afirmar que a realização de um Estado normal reside, acima de tudo, em levar a cabo no interior do Estado e do território uma pacificação completa, em produzir tranquilidade, segurança e ordem. Estou falando isso porque eu vi muito na fala dos meus ex-colegas a ideia de que temos que reconquistar o território, né? Usando o conceito de território da pacificação do século XIX, de Carl Schmitt e da Pax Romana, tá? E daquilo que Ghislaine Neder chama de obediência cadavérica, porque num campo de concentração ninguém comete nenhum delito, é na lei, né? É lei total, né?
Foucault vai afirmar que aquela noção misturada de ciência política com ciência da polícia dará lugar na Alemanha a noção de Estado de polícia, Polizeistaat, não sei falar alemão, é mais complexo o alemão. É fundamental para a gente compreender o que se passa hoje no Rio de Janeiro. Tutelar, não é à toa que é o Conselho Tutelar, as crianças e os jovens seria uma espécie de primeira missão para os primeiros teóricos de polícia. As primeiras casas de correção também eram destinadas a salvar a infância e a juventude, metáforas criadas para a captura da sua potência e força para o trabalho compulsório. Foucault vai dizer, o que caracteriza um estado de polícia é aquilo que lhe interessa, é o que os homens fazem, é a sua ocupação. Entre os objetivos desse estado estaria, para o autor, a circulação de mercadorias. Você falou também, Estela, de circulação, é interessante isso. Mas o fulcro central seria a regulação das formas de coexistência, um imenso domínio que vai do viver ao mais que viver. Tá? Regular coexistências nos territórios da desigualdade não é uma tarefa fácil, num mundo em que já nem se deseja transformar. E é por isso que antes da ocupação territorial já se tinham ocupado as almas. É o Zaffaroni que diz que sempre que tem um genocídio ou um massacre, você primeiro tem que construir um discurso legitimante. Então, a operação final, o Tropa de Elite 3, como foi chamado aquela ocupação do alemão, filmada ao vivo, um dia de massacre filmada ao vivo, já a preparação para isso já tinha vindo anos antes. Então, Zaffaroni e Batista dizem o seguinte, o Estado de Direito é concebido como que submete todos os habitantes ao poder daqueles que mandam, aos habitantes a lei, e opõe-se ao Estado de polícia. O Estado de polícia é onde todos os habitantes estão subordinados ao poder daqueles que mandam, ponto. Quer batizar seu filho, festejar o Dia dos Pais, tem que pedir permissão à capitã, por mais doce que seja a capitã. Em seu último livro de criminologia, Zaffaroni esclarece esse conceito de genocídio, porque vocês sabem que para os europeus genocídio é só de branco, né? Então tem toda uma definição teórica onde a colonização e a escravidão não entram. Tá? Então ele vai falar de massacres. Então ele vai dizer a seguinte frase, eu estou fechando. Por nossa parte, creio que aproximando-nos da definição de Semelin, entenderíamos massacre no sentido criminológico que estamos postulando. Toda a prática de homicídios de um número considerável de pessoas por parte de agentes de estados ou de um grupo organizado em forma direta ou com clara complacência levado a cabo em forma conjunta ou continuada, fora de situações reais de guerra que impliquem forças mais ou menos simétricas. Para Zaffaroni, os massacres praticados no próprio território sobre parte da população são obra do Estado de polícia. É o autocolonialismo que vai atualizar essa incorporação periférica aos grandes movimentos do capital. Então, no neocolonialismo, vai se realizar um deslocamento territorial do massacre. E é nesse momento que o controle territorial policial alcançou o máximo do seu esplendor e de potência massacradora da margem de cá. E, com isso, o que eu quero dizer, concluindo, é que foi da mesma forma que a sociedade disciplinar, né, convivia com o suplício, foi muito rápida a passagem no momento pós-ditadura do Brasil, da judicialização ao estado de polícia. Nós, nesse momento, estamos vivendo uma situação gravíssima, né, que a imprensa esconde o máximo que pôde, né, o máximo que pode. Essa última semana foi uma semana onde a gente viu até que ponto nós chegamos no estado de polícia. Então, eu quero mostrar também como, nessa periferia, nós tivemos uma passagem muito rápida dessa normatização, dessa capilarização que a judicialização enseña para o esplendor do estado de polícia. Então, são essas palavras que eu queria falar.